Deixa eu te perguntar, os seus relacionamentos não duram tanto? Os homens te enxergam como uma máquina de sexo? Será que o seu homem te vê apenas para isso? Você sente que o homem que você se envolve, ou qualquer outro homem que tenha passado em sua vida, se relaciona com você? Diz que você é maravilhosa, mas tem medo de te machucar e prefere ficar distante, calado, frio. Eu sei como é isso. E posso te dizer de cara limpa. Se relacionar com um homem é fácil. Agora, se manter em uma relação séria, fiel e duradoura, aí são outros 500. E é sobre isso que eu vou te falar agora. Pode não ser fácil ter uma relação promissora com um homem hoje em dia, principalmente quando eles parecem correr atrás de uma única coisa: sexo. E realmente, não é fácil ter esse tipo de relação, mas é simples. Na verdade, é até mais simples do que somar 2 mais 2. Agora, sinceramente, o que você vai ver aqui nesse vídeo, homem nenhum jamais vai te revelar. Meu nome é Renan, eu sou consultor de relacionamentos e também sou criador do Relacionamento na Prática, no qual eu pude ajudar pessoalmente mais de 3.000 mulheres a se conectarem com os homens, a seduzir e se curar de relacionamentos que não deram certo. E daqui a 90 segundos eu vou te contar uma coisa pela qual todo homem é silenciosamente obcecado. É algo que eles desejam mais do que amor, mais do que dinheiro e até mesmo mais do que sexo. A parte mais louca é que essa obsessão secreta é a chave para ganhar o amor, a atenção e total devoção de um homem para sempre. Mas apenas uma mulher em 1.000 sabe que isso existe, e as que sabem dificilmente compartilham com outra pessoa. Depois de alguns anos trabalhando com milhares de mulheres maravilhosas como consultor de relacionamentos, eu vi com os meus próprios olhos que essa secreta obsessão é a chave para o coração de um homem. Porque a partir do momento que você entender isso, você será capaz de fazer com que o homem que você quiser sinta um desejo ardente por você, que será tão poderoso que você se tornará literalmente a pessoa mais importante da vida dele. A pessoa que ele irá pensar durante o dia inteiro. Você também ouvirá histórias da vida real de mulheres que usaram essa mesma secreta obsessão para criar o maior amor de suas vidas. Tudo a partir de situações que pareciam incorrigíveis. E como você também pode criar o amor que você merece. Não importa quão ruim a sua situação pareça nesse momento. Mesmo que você se preocupe que seu homem perderá o interesse se você se tornar íntima com ele muito cedo. Mesmo que você não acredite mais que esse cara vai se comprometer com você. E mesmo que ele esteja ignorando completamente suas mensagens e ligações, nada disso importa. Porque no exato momento que você puxar o gatilho secreto do coração dele, um gatilho tão secreto que 99% das mulheres e dos homens nem sabem que existe, ele sentirá uma onda de desejo por você, algo que vai além da atração física, e haverá de uma maneira completamente nova. Ele começará a imaginá-la na vida dele, e sem ao menos perceber, todas as outras mulheres, do passado e do presente, desaparecerão da mente dele. Porque quando você toca na parte mais primitiva do desejo interno de um homem, você literalmente se torna a sua obsessão. Ele começará a sentir a conexão amorosa mais profunda de sua vida, mas ele nem sequer saberá o porquê de tudo isso, já que esse segredo é algo que ele não conhece. Então agora você deve estar se perguntando, que bendita obsessão é essa? Bem, para explicar de uma maneira simples, foi descoberto recentemente que é um desejo primitivo que tem grande influência sobre todos os homens. E eles nem ao menos sabem disso. Todo homem que você conhece é atingido por esse desejo primitivo mais do que qualquer outra coisa, até mesmo do que o desejo sexual. Esse desejo é tão bem conectado na mente masculina que ele controla subconscientemente tudo o que ele faz, a partir da hora que ele se levanta até a hora que ele encosta a cabeça no travesseiro à noite. É algo que passei a chamar de instinto de herói. E eu sei que esse é o maior segredo para se tornar a paixão e prioridade na vida de um homem. Para te falar a verdade, não importa o quão apaixonado ou até mesmo enfeitiçado um homem se sente. Se ele está com uma mulher que não desperta o seu instinto de herói, ele sempre sentirá que está faltando algo importante em sua vida. E eventualmente, ele irá procurar outra mulher. Por outro lado, quando você sabe como ativar o instinto de herói, o coração dele será seu, e apenas seu. Ele irá até o fim do mundo para fazê-la feliz. Como isso pode ser possível? Isso é possível porque o instinto de herói é um desejo biológico, assim como a fome, sede e sexo. Mas a partir do momento em que esse desejo é ativado, ele se torna mais poderoso do que os três combinados.
que façam que seja impossível de ser ignorado. Em alguns minutos, você verá como você poderá usar o único sinal secreto que descobri, que ativa o instinto de herói do homem sem que ele perceba. E devo avisá-la, quando você usar esse sinal secreto pela primeira vez em um homem, se prepare, porque ele achará tudo sobre você mais sedutor e atraente do que qualquer outra mulher no seu radar. Mas antes, a melhor maneira para você entender como você pode usar o instinto de herói é ver como ele funcionou com uma mulher de verdade. Gostaria que você conhecesse a minha amiga Berenice, ela é uma das minhas clientes favoritas. Se você a conhecesse, aposto que seriam amigas imediatamente, porque ela é legal com todo mundo. Há algum tempo atrás ela entrou em contato, me ligou pelo WhatsApp tarde da noite chorando muito. Já havia passado 2 semanas após a nossa última sessão de coach. Eu já tinha ajudado ela em seu último relacionamento, que inclusive, no dia que ela me ligou, faltava exatamente 1 mês para o aniversário de 1 ano. Meu coração começou a acelerar. Eu perguntei o que houve e ela abriu seu coração para mim. Primeiro ela disse bem baixinho: "Podemos falar sobre sexo?" Ela nunca havia tocado diretamente nesse assunto comigo, mas eu disse, claro que sim. Ela me contou que pouco tempo antes do seu aniversário de namoro, o Lucas, namorado dela, resolveu fazer uma surpresa. Numa sexta-feira, ele ligou para ela dizendo para se arrumar quando chegar em casa, que às 8 da noite ele iria buscá-la e levá-la num lugar interessante. Nesse momento era quase meio-dia, e ela já estava quase saindo do trabalho para sua pausa para o almoço. Antes de sair, ela recebe outra ligação do Lucas, dizendo que estava esperando ela do lado de fora. Bem, até aí ele fez tudo certo. A surpreendeu com o almoço no trabalho, ligou literalmente toda a tarde e planejou um encontro divertido e romântico. Com muita animação, ela chegou em casa, se arrumou e ele a buscou na porta da casa dela e foram juntos para um restaurante para um jantar romântico, que por sinal foi no mesmo restaurante que eles começaram a namorar oficialmente. Eles tiveram uma noite maravilhosa, lembraram de bons momentos, se agradeceram por terem um ao outro, e no fim da noite ele disse que tinha uma surpresa para ela na casa dele. Eles foram juntos para o apartamento do Lucas. Quando ela entrou no quarto, notou algo diferente. Tinha um kit sexy em cima da cama. Ela perguntou para ele mesmo sabendo o que era. "Nossa, o que é isso? É para usar para você hoje?" Ele disse, "Sim, hoje eu vou conhecer o seu lado mais quente." Ela achou estranho o modo dele falar assim com ela, mas ignorou esse sinal e deixou a noite rolar. O kit sexy, na verdade, era uma venda para os olhos, um par de algemas e um creme de massagem comestível. Enquanto eles estavam transando, ele disse para Berenice: "Me mostre o seu lado mais safada." O medo tomou conta do corpo dela. E ela sentiu até um frio na barriga. Aí ela mesma se perguntou: que lado safada? Segundos depois, enquanto ela estava por cima, ele disse: "O que você está sentindo? Fala aqui pra mim, vai." Berenice sente um desconforto, até perde o ritmo no momento e fala bem baixinho no seu ouvido. Pronto. Foi só ela dizer isso que o silêncio tomou conta. Ela disse que deu até para ouvir o barulho dos carros, e olha que ele morava no 12º andar. O Lucas continuou em silêncio, como se estivesse concentrando para dar uma resposta. Mas nenhuma palavra saiu de sua boca. Talvez em pensamentos ele estivesse a quilômetros de distância do quarto. Mesmo com aquele desconforto, ele vira para o lado, continua em silêncio, e Berenice tenta esconder seu desespero no travesseiro. Imagine o choque que ela sentiu quando seu homem desanimou com ela no meio da transa. O pior veio mais tarde naquela mesma noite. Enquanto Berenice tentava dormir para anestesiar a sua dor, o Lucas não parava de mexer no celular. A luz já estava incomodando, mesmo ele estando de costas para ela. Quando ela virou o pescoço para pedir para ele parar de mexer no aparelho, o Lucas estava com fone de ouvido, uma das mãos escondendo a tela do celular, enquanto a outra segurava o aparelho. O que ele estava fazendo? Isso mesmo que você está pensando. Ele estava vendo pornô. Assim mesmo, na cara dura. Quando ela percebeu, ela preferiu virar o seu rosto para o travesseiro e chorar baixinho. Ela se sentiu como se fosse uma estranha dentro da casa de um desconhecido. Afinal, foi como se ela estivesse em um jogo de futebol, onde só havia ela e o Lucas, e ela era a bola que foi jogada para o escanteio. O Lucas ficou preocupado quando ouviu o choro e tentou acalmá-la dizendo: "B, relaxa, estava só vendo um vídeo que chegou aqui no grupo para mim." Mas agora, as surpresas tinham acabado. Na manhã seguinte, ela acordou primeiro que o Lucas, sem querer atrapalhá-la a dormir, disse que tinha que ir para casa para resolver uns assuntos. Muito triste com toda essa situação, ela ficou se questionando por que ele estava vendo pornô enquanto tinha uma mulher real, nua do lado dele. Por quê? Será que ela não era boa o bastante para ele? Será que ele ficou enjoado dela?
A partir dali, o Lucas não ligou mais no final da noite, e toda vez que ela mandava uma mensagem, ele respondia horas depois com apenas uma palavra. Berenice se manteve calma e fingiu que estava bem, mas depois de um dia inteiro de silêncio completo, ela atingiu o ponto de ebulição. Mesmo nunca tendo tido a intenção de parecer carente, ela deixou 8 ligações perdidas no telefone do Lucas naquela noite e incontáveis mensagens que ela podia ver que ele tinha lido, mas preferiu ignorar. E de novo, ela foi dormir chorando aquela noite, e o Lucas só respondeu apenas na tarde do dia seguinte, depois de ligar para ela. Ela quase deixou a ligação cair na caixa postal, mas mudou de ideia e atendeu no último segundo. Berenice queria gritar, mas antes de ter a chance, o Lucas se desculpou e disse que estava muito estressado por causa do trabalho. Ele garantiu que estava bem e sugeriu um jantar no restaurante favorito deles na noite seguinte. Ao desligar o telefone, Berenice sentiu que finalmente podia respirar de novo. Perceba o quão confortável ela ficou por apenas ouvir uma simples justificativa. Não se preocupe, está tudo bem, estou cansado por causa do trabalho. Esse foi um clichêzinho bem manjado, mas nessa noite ela dormiu como um bebê. No dia seguinte, ela foi até mais cedo para casa para arrumar o cabelo e colocar o vestido favorito do Lucas. E então esperou pela ligação dele. Antes que ela terminasse de se arrumar, seu telefone toca, era o Lucas. Ele disse para ela que não seria possível sair naquele dia, pois havia ficado presa no trabalho porque tinha que entregar uns relatórios, enfim. O Lucas normalmente chega do trabalho às 18 horas. Pouco depois das 19 horas, a Berenice liga para o Lucas para dizer que estava com saudades dele, mas o seu telefone estava desligado. Então ela resolveu ligar para um amigo do Lucas que trabalha com ele. E quando ela perguntou se poderia falar com o Lucas, ele disse que ele já havia saído às 18 horas. E é aí que a Berenice começou a mandar mensagens para o Lucas, dizendo o quanto ele estava fazendo ela sofrer passando por tudo isso. E é claro, ele não respondeu nenhuma mensagem dela. Ela chegou até a pensar que ele já estava com outra, pois ele mentiu para ela, dizendo que iria ficar preso no trabalho, no mesmo dia que ele marcou outro encontro com ela, mas acabou saindo no mesmo horário. Para surpresa dela, às 8 da noite, a mãe do Lucas manda uma mensagem. B, o Lucas está um pouco mal hoje, mas não se preocupe, já estou cuidando dele, ok? Boa noite, querida. Sinceramente, essa história já estava parecendo um filme. É claro que amor de mãe é amor de mãe, e nada o substitui. Mas por que ele não avisou nada para ela? Por que ele preferiu mentir? Na verdade, ele estava se escondendo, tentando evitá-la. E foi neste momento que a Berenice entrou em contato comigo e me explicou toda a situação. Ela sentia que não havia mais aquela conexão entre os dois, e se algo não fosse feito, aquela relação iria por água abaixo, de vez. Claro que tudo isso foi meio confuso para mim naquele momento. E para piorar, ela ainda me disse que tudo isso aconteceu por conta daquela noite de sexo. Coitadinha. Mas depois acabei percebendo que os homens têm uma espécie de necessidade cronológica. E ela funciona assim. Em alguns momentos da vida de um homem, ele cria uma expectativa sobre um acontecimento. No exemplo da Berenice, ele criou uma expectativa em seu relacionamento com ela naquele exato momento. Só que essa expectativa que ele criou não foi realizada. Deixa eu te explicar melhor. Quando o Lucas comprou o kit sexy, tudo que ele queria era ver aquele lado safado da Berenice, sabe? Mas o verdadeiro problema é que nem o Lucas e nenhum outro homem do mundo é capaz de dizer isso espontaneamente. Por mais que não há nada de errado nisso, os homens escondem seus maiores desejos. E foi aí que eu percebi que tropecei em um padrão, e esse padrão estava conectado com uma obsessão profundamente assentada na mente de todo homem. Foi quando tudo fez sentido, e era exatamente o que a Berenice precisava fazer. Era um tiro longo, mas expliquei a minha ideia para ela. Disse que já que o Lucas não estava mais conectado com ela, ela precisava ativar a obsessão interna nele, ou o que agora eu chamo de o instinto de herói, com o sinal que captaria imediatamente sua atenção em todos os sentidos. Até mesmo uma mensagem de texto, uma mensagem no Facebook iria dar certo. Então eu entreguei uma simples mensagem de 9 palavras a Berenice, para que ela enviasse para o Lucas. Mesmo não tendo percebido na hora, tinha acabado de criar o primeiro sinal secreto. Porque escondido naquela mensagem de 9 palavras inocentes, estava uma frase de gatilho mental bem sutil que iria mudar tudo. Berenice estava cética no início, mas ao ler em voz alta, seus olhos se acenderam e eu soube que tinha feito sentido para ela. Só que antes de enviar a mensagem, seu namorado ligou para ela para a sua surpresa e disse que queria encontrar com ela. No telefone ele parecia meio frio, ela disse, mas ela topou em se encontrar com ele mesmo assim. Afinal, o que de pior poderia acontecer?
Berenice me disse que se encontraram e ele estava totalmente estranho, com um tom de voz diferente, postura, e no final eles foram para a casa dela dessa vez. Ela sentiu bem no fundo que tudo que ele queria era transar com ela pela última vez. Tanto que propôs para ela passar a noite na casa dela, como se fosse uma despedida, sabe? Muitos homens fazem isso. Quando chegaram no quarto dela, ele a despiu com bastante cuidado, como se ela fosse um vaso de cristal. Enquanto ele estava por cima dela, ela percebeu um olhar meio profundo, como se ele estivesse com a mente em outro lugar. A Berenice já começou a ficar com medo, pois reconheceu aquele olhar distante dele e lembrou, claro, daquela noite, daquela última noite. Mas ela já estava no meio da brincadeira com ele e não tinha muito o que fazer. Enquanto ele estava por cima dela, suas mãos mal tocavam os seios dela. Parecia que ele estava desinteressado, e tudo que ela pensou, nossa, ele já está desanimado na primeira posição, eu não sei mais o que fazer. Aí ela se lembrou do conjunto de palavras que eu havia passado para ela enviar para ele, que na verdade são gatilhos emocionais. Claro que ela não enviou a mensagem para ele, e resolveu dizer ali, ao vivo, ao invés de escrever. Ela disse a frase para ele de um modo bem suave. Posso pedir o seu conselho realmente rápido? Não demorará muito. Em seguida, ela disse que gostaria de fazer algo diferente. E então sugeriu para ele alguma posição diferente, local diferente, não sei. Esses detalhes ela não me contou. Mas você já deve imaginar como a noite terminou. De repente, ela era a tempestade e ele adorava tomar banho de chuva. Em quase um ano de namoro, ela nunca tinha visto ele se esforçar tanto para satisfazê-la. Além de nunca ter visto aquele olhar antes. Ele nem piscava. O instinto masculino finalmente havia despertado, junto com uma obsessão de desejá-la com bastante força. Para completar, a Berenice ainda me disse que teve lá seus orgasmos múltiplos, algo que ela nem sabia que existia até experimentar. Com a voz bem baixinha, o Lucas a pegou de surpresa e fez com que ela ouvisse atentamente as palavras que ele disse em seguida. Percebi que não serei feliz sem você na minha vida. Ela nunca sentiu tanta firmeza nas palavras que vieram do Lucas como ela sentiu nesse dia. Ela percebeu imediatamente que o relacionamento havia mudado. E realmente mudou. Ela começou a ver alguns sinais de um lado mais profundo do Lucas. Ele estava mais caloroso e aberto e parecia estar mais saudável e alegre também. Logo, eles estavam profundamente apaixonados de novo. Pensar que tudo começou com aquele único sinal de 9 palavras que Berenice utilizou no seu quarto. Agora, se você está passando por algo parecido com o que a Berenice estava, quero que você saiba que a culpa não é sua. Não é algo que você fez ou deixou de fazer. Porque o coração de um homem sempre será esquivo, até você entender o que o conduz a um nível primitivo e instintivo, e como as coisas sutis que você faz e diz o afetam profundamente. Tudo se resume a entender o instinto de herói dele. Lembra que eu falei no início do vídeo que os homens possuem uma obsessão mais forte que tudo em nossas vidas? Pois bem, é sobre isso que me refiro. Agora você deve estar se perguntando o que é exatamente o instinto de herói, certo? Superficialmente falando, é um desejo biológico dentro de todo homem de se sentir necessário. Em outras palavras, os homens são secretamente obcecados em se sentir insubstituíveis, como se fossem o único homem capaz de fazer o serviço. Para ser sincero com você, é muito mais profundo do que isso, porque os homens são tão profundamente atraídos por qualquer coisa que os faça se sentir dessa maneira. Porque isso é a força motora por trás de cada pensamento e ação, sem que eles ao menos saibam. Até certo ponto, o homem pode ter essa necessidade suprida pelo seu trabalho, uma rapidinho no bar com os amigos, mas nada no mundo pode satisfazer essa necessidade como uma mulher que conhece esse segredo. Veja, se você disser para ele a seguinte frase de uma maneira bem suave e sincera, ele tem que perceber que você está sendo sincera pelo tom da sua voz. E acredite, ele vai perceber se você não estiver sendo sincera. Enfim, diga para ele no seu momento de intimidade: você está tão incrível. Apenas essa simples frase pode acionar uma mudança instantânea, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Principalmente fisicamente. Ele vai sentir que você o ama e vai estar cada vez mais despertando e valorizando a masculinidade dele. Quando você perceber isso, não pare. Continue agindo. Continue despertando a masculinidade dele. E você vai ver como ele irá se impor com o seu amiguinho, se é que me entende, para te dar prazer e te deixar louca de tanta excitação. E o melhor é que ele sentirá isso 10 vezes mais forte, porque você vai atacar a sua parte mais sensível, a sua mente.
Agora preste atenção, porque essa é a parte mais importante desta apresentação. Despertar o instinto de herói do homem é a maneira mais segura de fazê-lo um eterno homem apaixonado e obcecado por você. Na verdade, não existirá nada mais atraente para o seu homem, porque isso faz com que você seja a sua principal obsessão na vida. Veja bem como esse segredo funciona. Você se torna a obsessão de um homem não quando satisfaz as necessidades dele, e sim quando você revela as suas. Resumindo, você não tem que agradá-lo, e sim dar a ele uma maneira de te agradar, o que permite com que ele se sinta como se estivesse te conquistando a todo instante. Agora, você sabe por que isso é tão perigoso? É quase impossível o homem sentir como se ele estivesse apaixonado se ele não sentir que está fazendo por merecer esse amor. Quando você fizer isso, seu relacionamento vai realmente parecer real pela primeira vez. Ele sentirá que está se apaixonando por você uma e todas as vezes. Todos os relacionamentos do passado dele vão parecer uma sombra negra, comparado ao amor urgente e apaixonado que ele agora sente por você. E isso porque você deu a ele o primeiro gosto do que é o amor envolvente. Ao fazer isso, perceba como o desejo dele por você de repente se eleva. Sinta agora como ele bem te quer, a ama e a entende de uma maneira que ele nunca havia amado antes. Porque agora ele está vivendo o seu melhor momento com você. E ele se sentirá agradecido todos os dias por ter te encontrado. Foi isso que aconteceu quando Berenice disse aquelas palavras ao Lucas. Aquela simples frase escondida mudou completamente o modo que ele enxergava em sua vida. E também foi um verdadeiro abrir de olhos para mim. Fiquei tão chocado com o poder daquele único sinal secreto que eu mesmo fiquei obcecado em aprofundar ainda mais em tudo isso. Percebi que os sinais precisavam funcionar pelo telefone, pessoalmente e através de mensagens. Eles também precisavam ser simples e fáceis de usar, sem ser preciso passar meses e meses estudando o profundo psicológico do sexo masculino. E mais importante, eles tinham que aumentar a atração e devoção de um homem, de uma maneira que pareça completamente natural. Então me tranquei no meu escritório e estudei as minhas anotações, cursos e relatos de anos de sessões de coaching. E mesmo tendo estudado sobre sexo por tantos anos, foi naquele momento que eu percebi que qualquer mulher pode dar esse sinal para que o homem se sinta obcecado. Mas que talvez isso ficasse escondido ou mascarado, de um modo que não fosse visível para ninguém. Mas no momento que eles sentem que a mulher precisa de sua ajuda, os homens revelam sem querer tudo o que eles buscam em uma mulher e em um relacionamento. E eu finalmente encontrei a peça que estava faltando para montar esse quebra-cabeças. Esse foi o ponto de virada. Sentado ali no meu escritório, escrevendo alguns detalhes sobre isso, eu sabia que eu tinha uma decisão muito importante a tomar. Eu poderia fazer o que eu obviamente deveria fazer como homem, que na verdade é o que todos os outros homens sempre fizeram. Eu poderia enterrar a verdade, sorrir e balançar a cabeça sempre que uma mulher me fizesse uma pergunta. Alimentar as mulheres com a ideia boba de que os homens estão pensando em nada o tempo todo. Ou eu poderia convidar as mulheres a conhecer a verdade sobre os homens, sobre o que nós realmente pensamos e o que nós realmente queremos. Eu tinha pensado em convidar algumas mulheres que eu tenho contato no meu cotidiano, para que elas pudessem testar e experimentar a sensação de devoção de um homem. Mas é claro que eu não precisei fazer nenhum convite para nenhuma mulher, porque Berenice não conseguiu guardar toda a sua felicidade e acabou compartilhando-a com a sua irmã do meio, a Luísa. Ainda bem que ela fez isso. Por volta da meia-noite, Luísa me manda uma mensagem no WhatsApp perguntando se havia algo que ela poderia fazer para que o seu recém-namorado a procurasse mais. Então eu mostrei para ela a simples combinação do gatilho do prazer. E no dia seguinte, quase no mesmo horário, ela me manda uma mensagem dizendo: "Você não existe." O Caio, namorado dela, simplesmente virou um deus comigo. Ele me fez chegar onde eu nunca havia chegado antes. Acho que acabei de ter o meu primeiro orgasmo múltiplo. E na tarde seguinte, ela me manda mais uma mensagem. O Caio acabou de me mandar flores com um cartão romântico, com um convite para um jantar. No final, ele escreveu que a noite vai ser quente pra gente. Renan, você é maravilhoso. Que bom que você existe. Sendo bem sincero, até eu fiquei surpreso. Afinal, é difícil um homem mandar flores para uma mulher. Mas, enfim.
No mesmo dia, a Luísa acabou deixando escapar a sua experiência de primeiro orgasmo para a Brenda, sua colega de trabalho, que também acabou me enviando uma mensagem no Facebook, perguntando, assim por perguntar mesmo, se eu teria algo para ela transformar o seu ficante em um louco desesperado por ela. Eu dei uma leve risada quando ela me perguntou isso, e acabei explicando para ela o diálogo de posse. No final de semana, a Brenda novamente me escreve no Facebook dizendo que eu sou fantástico, porque o seu ficante de repente estava tão obsessivamente apaixonado por ela, que não parava de ligar para ela, para saber quando iriam se encontrar de novo. Ela ainda me disse que estava solteira há 4 anos, que todos os homens que ela saía dificilmente ligava de volta, ou sequer mandava alguma mensagem para ela. E em poucos dias, meu celular estava uma loucura. Eu não estava conseguindo trabalhar com tantas mensagens que eu recebia. Mas aí veio uma surpresa para mim. Eu fiquei surpreso quando a minha prima de 23 anos, que mora na Argentina, me mandou uma mensagem falando do meu método que faz loucuras. De cara, eu perguntei como que você ficou sabendo disso. Afinal, ela mora na Argentina e eu moro aqui no Brasil. Aí ela me disse que a mãe dela, a minha tia Rosana, tinha comentado com ela sobre esse tal método que faz loucuras. A minha tia ficou sabendo porque ela curte a página da minha agência no Facebook, a Relacionamento na Prática, que inclusive foi onde eu decidi compartilhar com mais algumas mulheres um pedacinho desse método que faz loucuras, como disse a minha prima. Aí que descobri que a minha tia Rosana também foi uma das sortudas da página que testou um pedaço desse método que faz loucuras. Quando a minha própria tia me disse o quanto ficou surpresa com a facilidade que ela conseguiu tirar a distração do maridão, eu vi que era hora de levar isso mais a sério. Depois que algumas mulheres tiveram acesso aos meus sinais secretos, muitas me disseram que os seus homens estavam loucos por monogamia e que nunca se sentiram tão sexy e bem tratadas. Eu recebia relatos de mulheres que foram instantaneamente de serem ignoradas por seus homens, a receberem gestos carinhosos, longas conversas e intimidades amorosas que elas sempre desejaram. Quanto mais mostrava a novas mulheres, mais percebia como esses sinais são empoderadores e que também muitas vidas podiam ser mudadas com isso em apenas um único momento. Um momento em que de alguma maneira elas enviassem um sinal para o homem delas e acabavam despertando a parte do cérebro que diz coisas como, por exemplo, você é exatamente tudo que eu quero. Há algo de especial em você que vai além da minha compreensão. Às vezes, esse sinal era uma simples mensagem no WhatsApp, um gesto, ou até mesmo uma frase curta, como foi com a Berenice. Mas todas tinham uma coisa em comum: elas pareciam atingir uma forte reação emocional em seus homens, despertando seu instinto de herói e fazendo com que eles olhassem para elas com novos olhos. Eu fui me baseando nas ótimas experiências das mulheres que testaram os meus sinais e fui aperfeiçoando cada macete embutido neles. Adicionei um passo a passo para cada um e incluí dicas, treinamentos e exemplos que desenvolvi pelo caminho. Eu peguei tudo que os homens desesperadamente querem, que as mulheres entendam e aceitem sobre eles. Nossos desejos mais profundos e profanos, nossas esperanças, medos, carências e necessidades. Eu me esforcei ao extremo para criar um programa de treinamento passo a passo sobre isso, com poderosas e brutais lições apresentadas por escrito, que respondem às grandes questões que as mulheres vêm querendo saber há anos sobre o que realmente se passa na cabeça dos homens. Além de todo o material secreto e obsceno que os homens querem desesperadamente revelar às mulheres e fazê-las entender, mas são absolutamente incapazes de dizer em voz alta. Tudo isso combinado em um programa de treinamento exclusivo, que eu orgulhosamente chamo de Código Afrodite, que hoje ensina mulheres dos 20 anos aos 70 a despertar o desejo mais secreto e poderoso de um homem, para conquistar o seu amor, provar toda a devoção dele pela parceira, e para que o tesão se fortifique e que dure pela vida toda. Eu sentia a emoção nas veias a cada segundo que eu passava desenvolvendo o Código Afrodite, tornando ele ainda mais eficiente que o meu primeiro programa, o Relacionamento na Prática, que também mudou a vida de milhares de mulheres. Eu criei um tutorial para acessar o lado mais cafajeste, puro e erógeno que está dentro de todos os homens, a sua mente. Agora, eu estou prestes a destrancar essa porta para você, mas antes, eu preciso que você entenda algo sobre amor, paixão, tesão e a mente dos homens, porque isso não é apenas um poder, é uma responsabilidade.
A partir do momento em que você aprende a provocar e torturar gloriosamente a mente de um homem, você será capaz de dar a ele uma experiência mais intensa e extremamente prazerosa, mesmo se estivessem tomando apenas um cafezinho juntos. Isso vai acontecer de uma maneira que nenhuma outra mulher seria capaz de fazê-lo sentir, nem mesmo se ele tivesse um fim de semana de sexo intenso com outra mulher. Escute com bastante atenção. Você será capaz de fazer isso sem nunca se portar ou se sentir como uma profissional do sexo, se é que me entende. Sim, eu sei que isso quase soa como algo surreal. E eu sei que você mal pode esperar para você ver como é se sentir totalmente desejada. E isso não é mágica, é ciência, é química, porque as maravilhosas palavras e frases sujas que você vai aprender foram psicologicamente feitas para atingir a mente masculina como uma droga, que vicia, que tortura e que dá um extremo prazer, que só você terá o controle. Você finalmente vai se permitir a pular os joguinhos, a frustração e a mágoa, e vai se conectar diretamente ao coração e mente de um homem, de uma maneira que capture para sempre o seu amor e atenção. Revelo as mais poderosas palavras, frases e sinais que descobri, e mostro exatamente como usá-las do seu próprio jeito, para provocar o romance que você deseja o mais rápido possível. Depois de aprender e praticar esses sinais, você perceberá uma diferença imediata em como o seu homem reage a você. Qualquer dúvida, seja lá qual for, que você tiver sobre como um homem se sente ao seu respeito, desaparecerá quando você ver os inconfundíveis sinais de desejo. Como que ele vai se prender a cada palavra que você diz? Como ele não vai parar de te olhar e te observar como uma mulher? O código Afrodite é dramaticamente diferente de tudo que você já possa ter tentado antes, porque se encaixa à sua exata situação, não importa o quão única ela seja. Quando eu decidi compartilhar esse programa com mulheres não apenas à minha volta, mas ao redor do mundo, eu sabia que eu tinha uma tremenda responsabilidade em minhas mãos. Mas eu sabia também que todas essas mulheres, quando se deparassem com o programa, iriam sentir suas veias saltarem, não apenas pelo conteúdo, mas pela maneira transformadora que esse conteúdo seria aplicado. Para que tudo fosse perfeitamente elaborado, esse programa precisaria de duas coisas. A primeira, que ele não fosse apenas frases picantes que tocam aquele lado quase inconsciente, que os homens não dominam. A segunda, que esse programa fosse transformador, que qualquer mulher pudesse aplicá-lo em qualquer momento em sua vida, mesmo se essa mulher fosse muito tímida. Mesmo se ela achasse que não tivesse experiência na cama, que na verdade isso nem será um problema, mesmo se a mulher fosse a minha mãe, a minha tia, a minha prima e até mesmo a minha avó. Não importa. A aparência física é a última coisa que vai importar para que esse programa funcione como você espera. Deixa eu te perguntar, você acha que está pronta para saber como é se sentir a única mulher desejável para ele? Está pronta para que ele largue o celular, pare de falar sobre trabalho e esteja realmente presente para você? Está pronta para ser a obsessão sexual dele? Se você ainda está assistindo esse vídeo, quer dizer que a sua resposta é sim. Calma, deixa eu te mostrar alguns dos segredos que você vai descobrir. Você vai descobrir um sinal secreto que chamo de a frase do vislumbre. E acho que você vai adorar, porque vai dar a ele um gostinho de como você é de verdade, de um jeito que o deixará querendo mais. Quando você usar esse simples sinal, perceba como o olhar dele mudará quando ele se fantasiar com você. Sempre se perguntou o que realmente o excita? A técnica erotização mental permite que você entre na mente dele, passe por todas as suas defesas e descubra suas fantasias mais profundas e apaixonadas. Fantasias que ele nem ao menos sabe que tem. Só um aviso: use apenas se você quiser conhecer um homem profundamente, porque essa técnica vai projetar os desejos reais de um homem em uma tela de cinema para que você assista. Você sabia que você pode usar a audição seletiva de um homem a seu favor? Tudo que você precisa fazer é trocar 3 simples palavras que você diz diariamente. Chamo isso de sinal devedor. É algo que excita secretamente todo homem, porque isso o enche de uma profunda confiança em você e o faz vê-la como sua única confidente. Ele até mesmo começará a se abrir com você antes mesmo de se abrir com seus melhores amigos. Veja bem, você sabia que todo homem possui em sua gaveta mental palavras que eles desesperadamente desejam ouvir de sua mulher, mas nunca teriam coragem de dizer? Melhor ainda, que praticamente nenhuma mulher diz. Eu vou te mostrar alguns diálogos de poder,
que vão prender a atenção de um homem em você e ainda fazer com que ele se sinta mais apreciado e desejado por instinto por você. Algo que nenhuma outra mulher seria capaz de fazê-lo sentir. Te mostrarei o efeito noturno, que é quase um efeito de posse. Ele vai querer te possuir por completa, de uma maneira agressivamente prazerosa, que você vai querer fazer isso todos os dias. Cá entre nós, eu sei que você sempre esperou que ele te agarrasse de jeito, te fizesse sentir completamente satisfeita, que ele realizasse todos os seus desejos sem que você precise abrir a boca. E é exatamente isso que vai acontecer. Na primeira noite que ele passar com você, ele vai literalmente chorar de emoção na hora do prazer. Agora, eu sei que você vai concordar comigo. Em algumas situações, você não sabe como que anda o seu relacionamento. Às vezes, pode ser uma tortura, e é por isso que eu mal posso esperar para te mostrar a frase do raio-x, que você pode usá-la inocentemente em um homem, sem se preocupar com o que ele vai te dizer, porque você vai entrar na cabeça do seu homem e escutar tudo o que ele deseja poder te contar, mas não pode. Essa simples frase vai te dar a chave para o coração dele. Isso é algo que muda o jogo, porque a partir do momento em que você descobre como essa frase funciona, não apenas você saberá o que ele realmente pensa sobre você, como também será capaz de fazê-lo focar instantaneamente sua atenção e desejo em você, no momento que você quiser. A próxima dica é o sinal da verdade. Porque essa é a principal razão pela qual os homens abandonam as mulheres que amam. Essa é a coisa mais importante que você vai ver sobre os homens e sobre relacionamentos. Apenas isso já vai te encaixar dentro da cabeça dele, de uma maneira que nenhuma outra mulher jamais esteve. A partir do momento que você souber esse sinal, nunca mais será pega de surpresa por sua distância repentina ou até mesmo pela falta de interesse. Ao invés disso, ele achará que você está lendo sua mente e te agradecerá todos os dias por isso. Você já se pegou desejando que seu homem lutasse por você? Apenas use o meu gatilho de 6 palavras despretensiosas que todo homem deseja desesperadamente ouvir e veja-o entrar no modo de busca, onde ele fará qualquer coisa para deixá-la completamente satisfeita. Essa frase mágica atinge diretamente o homem animal dentro dele. Quando você fizer isso algumas vezes, ele começará a te ver como sua principal prioridade e se dedicará a fazer com que você perceba o que significa para ele. Ele viverá para ver a alegria e surpresa em seu rosto quando te surpreender com um gesto romântico. A próxima técnica, você vai dar uma leve risada, mas ela vai te trazer um nível de satisfação e prazer que você jamais pôde imaginar que seria capaz de sentir. Ela se chama grito no silêncio. Essa técnica pode ser aplicada hoje mesmo se você quiser. Com um treinamento simples, você vai relaxar todos os seus pontos sexuais, sentindo um novo tipo de prazer interno e externo. Quando você ouvir o seu primeiro grito no silêncio, você se sentirá espantada pelo nível de prazer. E quando ele ouvir pela primeira vez? Bem, pode ser que ele grite também, te agradeça, entre em pânico ou simplesmente diz bem baixinho no seu ouvido o quanto ele adora se sentir um homem de verdade com você. E tem também a pequena técnica do antigo amigo. Eu chamo ela de pequena porque é tão simples que você nem vai acreditar porque não fez isso antes. Use ela apenas com aquele cara que você está cansada de ser amiga e quer que ele se encante por você como um lobo feroz. Feito isso, não terá como ele voltar atrás, nem se quisesse. E sendo bem sincero com você, isso não é nem a metade do que está dentro do meu programa sagrado, o Código Afrodite. Quando você experimentar quão fácil e feliz seu relacionamento pode ser, o passado parecerá um sonho ruim. Mas mesmo quando digo isso, você pode estar se perguntando, será que isso funcionaria comigo? E essa é uma boa pergunta. A verdade é que eu não posso fazer essa promessa sem saber o quão a sério você leva a sua felicidade, o quanto você confia que merece algo melhor. Mas só pelo fato de você estar aqui agora já diz muita coisa. Você já está na frente de 99% das outras mulheres. Eu sei que isso é verdade, porque se essa descoberta me ensinou algo, é que existem 2 tipos de mulheres nesse mundo. Mulheres que conseguem o que sempre quiseram na vida porque têm coragem suficiente para tentar fazer as coisas, e mulheres que não conseguem porque ainda não estão prontas o suficiente. Se essa é você, tudo bem, mas esse programa é para mulheres que sabem o seu valor e não irão mais aceitar menos do que isso. Minha pergunta para você é: você realmente é essa mulher?
Você está pronta para que esse homem especial te ame e que seja eternamente monogâmico? Se permita experimentar este programa, que você irá transformar suas atitudes quanto aos homens e ao sexo, se abrindo a um novo mundo de intimidade, conexão e prazer. Eu tenho certeza que você já percebeu o quão poderoso isso realmente é. E provavelmente, enquanto estou falando essas coisas, você deve ter imaginado como seria usar tudo isso em sua vida agora. Talvez você esteja se perguntando: como posso começar? Bem, eu vou responder essa pergunta e te mostrar exatamente como em um momento. Mas eu preciso te perguntar: quanto vale nunca mais ter que passar a noite acordada se preocupando com o homem? Porque você tem a completa certeza de que o coração dele é incondicionalmente seu. Quanto vale ser a rainha nos pensamentos dele? Quanto vale se tornar a mulher mais gostosa em todos os aspectos na vida dele? Quanto vale ser a mulher que ele fantasia todos os dias para sempre? Na verdade, eu quero que você faça apenas uma coisa. Faça a primeira lição do Código Afrodite. Quando se encontrar com seu homem e estiver à vontade com ele, coloque em prática a primeira lição. Em seguida, perceba aquele sentimento no seu peito por ter aquele pequeno conhecimento que você adquiriu na primeira lição. Aquele conhecimento que você sabe que só você tem. Aquele sentimento de saber o que ele realmente quer. Você vai saber o que ele realmente precisa. Você vai saber o que ele realmente está sentindo. Então, quanto vale para você saber que você tem poderes mágicos? Saber que de repente você pode entrar na cabeça de um homem e ter em suas mãos o poder e o controle para praticamente tudo na sua vida com ele, dizendo nada mais que poucas e boas palavras. As mulheres que eu entreguei o programa dizem que não conseguem colocar um preço nas coisas que elas aprenderam e nos resultados incríveis que elas tiveram em seus relacionamentos. Elas simplesmente não conseguem colocar um preço na felicidade real que sentem e na paz que vem acompanhada da habilidade de ter um homem maravilhoso, amá-lo e ser amada da maneira que merecem. O Código Afrodite é como uma chave que abre um mundo novo inteiro de possibilidades para a sua vida romântica. Consegue sentir isso? Seu coração batendo em um ritmo acelerado? Sua boca está seca. Esse desejo incrível de saber, de poder experimentar, de ter esse poder em suas mãos, de ter aquele homem especial precisando de você e apenas você, assim como o peixe precisa da água. Quanto vale ter isso na ponta dos seus dedos? Quanto vale ser a fantasia dele hoje, amanhã e todos os dias? Quanto vale ser a mulher mais sexy que ele tem em mente? Eu tive a audácia de perguntar à minha tia Rosana quanto que ela pagaria pelo Código Afrodite se tivesse que comprá-lo. Ela me disse que para fazer o maridão procurá-la o tempo todo e ainda dizer para ela, mesmo com tantos anos de casados, que ainda a ama como se fosse pela primeira vez, pagaria qualquer valor que estivesse ao seu alcance. Por alto, ela disse que pagaria R$ 500 por tudo. Agora eu preciso te dizer algo, e eu tenho certeza que você vai concordar. Já vi várias mulheres pagarem centenas de reais em cursos, consultas com terapeutas e até mesmo com consultas milagrosas, na esperança de obter esses mesmos resultados que mencionei, mas que não entendem a psicologia da atração e necessidade masculina. Então, pense por um segundo. Pense sobre as outras coisas com as quais você gasta o seu dinheiro, as roupas que ele ignora, sua maquiagem cara. Quanto seria um preço justo para você ter acesso completo ao Código Afrodite? Aposto que em pensamentos você chutou R$ 500, e você sabe que este seria um preço justo, apenas para não ter que lidar com ansiedade em relação aos homens novamente. Sendo bem sincero com você, de verdade, eu poderia pegar todo esse material e transformá-lo em um seminário e cobrar R$ 500 ou mais por pessoa. Eu também poderia continuar a dar consultorias, vendendo meu tempo e ser muito bem remunerado por isso. Para mim, a questão principal aqui não é o dinheiro, não me entenda mal. Mas isso se trata de ajudar a maior quantidade de mulheres que eu puder. Se trata de ajudar a você a ter um relacionamento excelente, a ser feliz, a ter amor e paixão, que é o que você realmente merece. Eu espero que você consiga perceber através da minha voz como eu fico entusiasmado com tudo isso e o quanto eu quero que isso aconteça para você. Então eu não pedirei a você para investir R$ 500 nesse programa, mesmo sabendo que ele vale isso. E mesmo com a minha gerente da agência me dizendo para cobrar um valor realmente justo pela quantidade e qualidade de informações que ele oferece, que no caso seria R$ 400, eu não vou fazer isso. Antes de colocar esse programa no ar, houve um sério conflito. Você deve estar se perguntando com quem foi esse conflito. Bem, foi comigo mesmo.
Eu estava tendo uma batalha interna, porque a minha principal missão é ajudar o maior número possível de mulheres. Mas eu sabia que R$ 400 é mais do que muitas mulheres podem pagar. Então eu decidi fazer algo talvez um pouco fora do comum, apenas por um curto período de tempo. E ir contra o conselho de todos. Eu decidi que você não vai pagar R$ 400 no meu programa. Nem mesmo os R$ 347, que é o preço atual dele. Depois dessa jornada com você hoje, quase sinto que nos conhecemos, porque ajudei mulheres exatamente na sua posição, que hoje estão mais felizes do que acharam que fosse possível. Também já vi mulheres decidirem que R$ 347 é muito a pagar por uma vida de calor, companheirismo e muito amor. Elas deixaram a mesma alegria de ter as rédeas da sua vida amorosa escapar por entre os dedos, tudo por causa de uma etiqueta de preço. Eu não quero que isso aconteça com você. É por isso que vou reduzir ainda mais o preço do programa. Se você se inscrever até o final desse vídeo, você terá o acesso de todo o programa, por um valor incrivelmente baixo de R$ 147. Eu acredito com muita fé que o código Afrodite é tão poderoso e tão diferente de qualquer coisa que você já tenha tentado. Porém, eu quero que essa decisão não seja apenas fácil para você, como eu quero fazer você se sentir quase boba, se não aproveitar agora mesmo. Quero que você sinta profundamente na sua alma que você está fazendo um acordo incrível no qual pode se orgulhar. E é por isso que eu separei alguns presentes especiais para você por apenas dizer sim ao código Afrodite agora. Primeiro, te darei o meu treinamento do silêncio sedutor. Se o código Afrodite consiste em usar palavras para se infiltrar na mente masculina, o silêncio sedutor vai fazer todo o trabalho para você, sem que você precise dizer absolutamente nada. Nesse treinamento especial, irei te ensinar a usar a linguagem corporal, uma piscadela, um sorriso, a inclinação de sua cabeça, para atingir o sistema nervoso sexual dele e deixá-lo completamente selvagem. Este pequeno treinamento custa R$ 57. Calma, ainda não terminei. Seu segundo presente se chama Toque Sexy. Você sabia que todo homem tem algo chamado o doce ponto do desejo? Essa é uma técnica avançada que explora esse ponto de desejo que faz um homem sentir uma atração animal por você. Nem mesmo se tivessem 100 mulheres nuas na frente dele, elas não iriam despertar o desejo dele por elas, porque ele já iria estar se amarrado a você. A melhor parte é que o seu homem vai te agradecer por usar isso nele. Sim, parece algo ridículo, mas os homens secretamente desejam isso das mulheres. Este pequeno treinamento também custa R$ 57 e ele não está à venda. Espere, ainda tem mais uma coisinha. Seu terceiro presente é algo meio chocante. Na verdade, eu não posso dar isso para qualquer mulher. Mas só se você agir agora mesmo, você terá o guia do prazer intenso. Ele vai pensar estar em outro planeta quando você aplicar as técnicas deste guia. Você vai levá-lo às alturas, vai fazê-lo virar os olhos e, acima de tudo, você sentirá o dobro ou mais do prazer sexual. Você vai se sentir uma mulher tão poderosa que ele vai querer até se ajoelhar escondido para agradecer aos céus a mulher maravilhosa que você é para ele. Este guia também custa R$ 57. Mas, para ser honesto, seria injusto colocar um preço em algo tão valioso, porque os resultados que você pode obter não têm preço. Certo, chega de conversa, é hora de um pouco de ação. Deixe-me te contar exatamente como você pode ter acesso ao meu programa e começar a usá-lo daqui 5 minutos. Você deve ter percebido que tem um botão abaixo deste vídeo escrito "Eu quero me inscrever no programa". Clique nele e você será redirecionada para uma página segura onde poderá preencher os seus detalhes pessoais. Assim que você passar pelo checkout, escolher a melhor forma de pagamento para você, seja cartão de crédito, PayPal ou boleto, você vai receber no seu e-mail os dados para acessar a plataforma que eu deixei todo o conteúdo, o programa, os bônus e mais alguns presentes que eu separei para você. Eu fiz isso para que você possa acessar todo o conteúdo diretamente do seu celular ou de um computador, como você preferir. Eu te explicarei melhor na página de boas-vindas. Eu preciso te dizer o quanto esta decisão irá te afetar. Esta é uma decisão que terá um efeito drástico não apenas nos seus relacionamentos amorosos e na sua vida social, mas também na felicidade no dia a dia. Você sabe o quanto eu quero isso para você. Então agora é hora de facilitar as coisas para si mesma. Clique no botão abaixo para você alcançar o sucesso com os homens sem muito esforço. Eu realmente não sei por quanto tempo vou deixar tudo isso no ar. Os custos para manter este programa no ar são altíssimos. E acredite, eu estou disposto a pagar esta conta por você. Então, se você ainda está assistindo a este vídeo,
Significa que ele ainda está no ar, mas não resta muito tempo. Eu peço que você tome uma decisão agora mesmo e permita-se ser aquela mulher incrível que você já é. E só para eliminar qualquer desculpa que você possa ter para não te dar a chance de ter tudo isso em mãos, vou te dar uma garantia surpreendente para tudo que te falei. Funciona assim: inscreva-se no programa Código Afrodite agora mesmo, use o material, é tão simples e fácil de usar, ele já vem mastigado para você. Veja por você mesma o quão divertido o amor e o sexo podem ser quando você tem acesso a esse código secreto por 30 dias. E se por algum acaso, dentro desses 30 dias, você não ficar encantada com esse programa, basta me mandar um e-mail me dizendo que não quer fazer parte do Código Afrodite, que eu reembolso 100% do seu investimento e ainda te deixo ficar com tudo. O que eu estou te dizendo é, faça o download do Código Afrodite agora mesmo e comece a estudar. Você consegue ler o programa inteiro em uma tarde, mas por enquanto escolha 1 ou 2 sinais que chamem sua atenção e os teste. Quando fizer isso, perceba a rapidez com que as coisas se encaixam nos devidos lugares. Percebam como de repente seu homem irá se sentir extremamente atraído por você. Perceba como ele irá prestar atenção em cada palavra que você diz para ele e como as pupilas dos olhos dele ficarão dilatadas pela excitação que sentirá apenas com você. Veja como é fácil conseguir a atenção e o amor que você deseja, apenas enviando alguns desses sinais. Te garanto que o homem da sua escolha haverá como sua outra metade, como a única mulher que o faz realmente feliz, como uma mulher que ele ama mais do que qualquer outra coisa ou pessoa no mundo. Mas se você não ficar encantada com esse programa por algum motivo, apenas me mande um e-mail que eu irei rapidamente devolver 100% do seu dinheiro, sem ressentimento. E mesmo assim, ainda pedirei que você continue com o programa inteiro para caso você precise. Tudo o que eu quero é que você obtenha os resultados que procura. E tendo esse programa como recurso pessoal, você se sentirá bem, sabendo que tem tudo o que precisa para mudar sua vida para sempre. E neste momento você tem uma decisão muito importante a fazer. Na verdade, é possível que seja uma das decisões mais importantes que você terá que fazer na vida. E sabe por que eu estou sendo tão generoso? Porque eu quero isso para você. Quero que você experimente esse poder e prazer incrível. Mesmo se eu precisar me arriscar para te ajudar, eu farei isso com gosto. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão abaixo. Você viu e ouviu muita coisa aqui nesta apresentação. E agora, restam apenas 2 opções. Primeiro, você pode continuar fazendo o que você tem feito e, logicamente, continuará obtendo os mesmos resultados. Mas eu e você sabemos que você merece mais do que isso. Senão, você não estaria aqui. Ou você pode escolher a segunda opção. Você pode continuar nessa página e clicar em Quero me inscrever no programa, acessar todo o conteúdo e permitir que eu te guie nesse processo de evolução consciente por um valor irrisório de R$ 147. Eu estou te dando um desconto de mais de 50%. E o melhor é que você pode parcelar em até 12 vezes se preferir. No fim das contas, eu não posso tomar essa decisão por você. Cabe a você tomar vantagem enquanto ele ainda está disponível. Você só precisa clicar no botão abaixo para começar agora mesmo. Entenda que você não corre nenhum risco, já que tem 30 dias para testar o programa. Então essa deve ser uma decisão fácil para você. É realmente simples assim. Eu não faria essa promessa se não tivesse certeza absoluta de que isso vai funcionar para você. Esse programa já provou que funciona para várias mulheres ao redor do mundo, em todas as situações possíveis em sua vida. Então, quando você clicar nesse botão abaixo, pode se sentir confiante de que você irá parar de sofrer e finalmente terá aquele relacionamento completo e prazeroso para si mesma. Agora, eu vou responder algumas perguntas que algumas mulheres já me fizeram, porque você também pode ter as mesmas dúvidas. Quando vou receber o programa Código Afrodite? Você receberá o programa assim que se inscrever. A entrega é imediata. Eu deixei tudo em uma página que você poderá acessar quando quiser. O programa está em formato de PDF, como um livro digital, o que significa que você pode acessá-lo a qualquer momento no seu computador, tablet ou celular e começar a usá-lo hoje mesmo e notar incríveis resultados. Será que esse programa é para você? Com toda certeza no mundo, este programa pode ajudar todas as mulheres sem nenhuma exceção. A quantidade de prazer que você vai poder experimentar todos os dias da sua vida realmente será algo maravilhoso. E eu não estou me referindo apenas ao prazer sexual, mas também ao prazer de dormir e acordar ao lado de uma pessoa especial que te conhece muito bem.
que te respeita, que te trata como uma mulher de verdade e que será perdidamente apaixonado por você todos os dias. Então, se você quiser sentir o prazer intenso, até mesmo na sua própria vida, até de acordar numa segunda-feira para ir para o trabalho, este programa realmente foi feito para você. E se por algum motivo não funcionar, pela minha experiência, isso é praticamente impossível. Depois que você aplicar os conceitos do programa, perceberá coisas que antes eram impossíveis de repente parecerem tão fáceis e simples. E se você tiver outras perguntas? Sem problemas. Na verdade, isso seria ótimo. Adoraria ajudá-la pessoalmente se você tiver outras perguntas. Neste exato momento, a minha equipe já está preparada para responder absolutamente qualquer dúvida que você tiver. Você receberá um contato especial na página do conteúdo, onde poderá me contatar em caso de dúvidas ou se precisar de alguma ajuda direta. Você não tem nada a perder agora e você tem o resto da sua vida para desfrutar o poder incomparável que obterá com seus relacionamentos. Agarre essa oportunidade agora mesmo, antes que seja tarde demais. A primeira lição de vida que você vai tomar para si quando experimentar o código Afrodite é que quando você parar para pensar no passado, se lembrará desse momento como um ponto crucial de mudança. Porque esse é o momento em que as coisas começam a dar certo para você. Você não precisará se preocupar com as coisas como se preocupava antes. Você não se sentirá presa e frustrada como se sentia. Sua vida e seus relacionamentos podem mudar agora mesmo, porque uma coisa é certa. Esse programa lhe dará uma nova confiança que fará parte permanentemente de você. Seu charme feminino será tão profundo que o seu homem e todos os outros homens do mundo vão te achar uma mulher encantadora. Seus amigos e membros da sua família não conseguirão explicar, mas ficarão chocados com a diferença de vida que você irá trazer para si. E o mais importante, você se sentirá diferente. E o homem dos seus sonhos irá sentir uma certeza profunda de que você é o único e verdadeiro amor na vida dele. A única mulher que o faça sentir completo. E que se entregar e te amar completamente é o propósito mais importante de sua vida. Agora eu estou te dando a chave para que você possa destrancar essa preciosa realidade. Tudo o que você precisa fazer é atravessar a porta. Lembre-se, nesse momento você tem o poder de mudar. Cabe a você decidir entre a felicidade e a mágoa. E essa decisão é a única coisa entre você e o amor e o comprometimento que você merece. Então aproveite esse momento e tome vantagem disso antes que seja tarde demais. Espero que você aprecie a sua nova aventura romântica. Obrigado por assistir esse vídeo e mal posso esperar para te ver dentro do